Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação SQL e vamos ver agora a estrutura de controle de repetição. Essa estrutura de controle é uma estrutura de controle de fluxo, onde que vai gerenciar o processo de repetição de um comando ou de um conjunto de comandos ao longo do programa. Tá? A estrutura de controle de repetição da linguagem SQL como vocês estão observando aqui no slide, é a estrutura while. Ele pede que você coloque uma condição e enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o comando que segue a estrutura ou o bloco de comandos, como mostrado aqui. Tá? Nesse bloco de comandos, eu tenho aqui diversas ações, diversos comandos que serão executados quando a condição é verdadeira. Ao terminar o bloco de comandos, ele volta a analisar a condição. Se a condição continua verdadeira, ele executa novamente. Nós temos também duas sintaxes aqui que permitem que esse bloco de comandos pare, né? Ou seja, ele pode parar quando a condição for falsa, mas ele pode parar também quando ele encontrar um continue ou quando encontrar um break. Qual é a diferença aqui do continue para o break? Quando o programa chega no continue, ele retorna para a análise da condição, ou seja, ele interrompe o comando, né? Ele interrompe a execução nesse ponto aqui. Se houver comandos aqui após o continue, eles não serão executados, e ele volta a execução para o início do bloco de repetição. E o break faz o mesmo processo. Os comandos após o break, entre break e o end aqui, não serão executados, com a diferença que a execução vai continuar após o end, né? Então esse break aqui, como o nome sugere, quebra a repetição, finalizando ela, e o continue quebra a repetição, reiniciando ela. Tá? Então no continue ele volta para o início aqui do bloco e analisa a condição novamente. No break ele não analisa a condição e continua a execução após o end. Tá? Então essa estrutura de condicional é usada para você fazer um processo de repetição similar ao que é feito em outras linguagens. Então vamos aqui a um pequeno exemplo. Eu declarei aqui três variáveis, a variável i, a variável max e a variável nome. Vou carregar aqui o código do último funcionário. Vou carregar aqui o código do primeiro funcionário, né, o menor código e o maior código, e vou fazer uma repetição. Tá? Enquanto essa variável i for menor do que a max, ou seja, enquanto esse menor valor de funcionário for menor do que o maior valor do funcionário, do código do funcionário, eu vou carregar o nome do funcionário dessa posição, dessa chave, né, de identificação na variável nome. E vou apresentar na aba de mensagens usando o comando print. E aí eu passo para o próximo código válido. Então esse processo aqui, ó, vai analisar a condição. A condição é verdadeira, ele vai executar esse bloco de comandos aqui, que carrega o nome do funcionário, mostra e passa para o próximo código. Então o programa vai ficar repetindo esse processo aqui, mostrando o nome de todos os funcionários de acordo com o código. Tá? Vou copiar aqui o comando no meu gerenciador e vou executar. Tá? Então ele vai abrir aquela tabela de funcionários e mostrar na aba de mensagens a sequência de funcionários, de nome de funcionários, ordenado na realidade por código de funcionário, porque ele está fazendo aqui a seleção, né, a busca pelo código do funcionário. Tá? Então, aqui é uma estrutura de controle de repetição. O while, né, que tem que na realidade é a única estrutura de controle de repetição que tem na linguagem SQL. Com isso aqui a gente finaliza aí os principais recursos, né, ou recursos mais básicos de programação da linguagem SQL.
Vamos comentar aqui que sobre os arquivos de script. Na realidade, todos esses comandos que a gente vem montando aqui são arquivos que nós podemos salvar esses arquivos, né? São arquivos de extensão .sql e são chamados de arquivos de script. Então são programas onde eu estou armazenando aqui o fonte, eu posso salvar esses arquivos. Tá? SQL Query while, esse arquivo é um arquivo texto, tá? E quando você carrega esse arquivo, e você manda executar, ele vai compilar esse programa aqui e executar, tá? Ele vai interpretar esse programa e executar. E você na realidade salvou o arquivo aqui em uma pasta, né? Aqui a pasta do padrão, né? de salvar arquivos, né? Então, aqui é um arquivo texto normal, tá? Um arquivo texto qualquer, tá? Muito bem. Então, se eu quiser gravar esse programa aqui dentro do próprio banco de dados, eu vou usar uma estrutura que é chamada de procedimento armazenado. Tá? Então, o procedimento armazenado vai permitir que eu inclua comandos similares ao que eu fiz aqui dentro do próprio banco de dados e não salvando uma pasta do sistema operacional qualquer. Tá? Então, esse tópico aí de criar procedimentos dentro do banco de dados é o tema da próxima apresentação. Tá? Com isso aqui nós finalizamos os recursos básicos que serão usados nos procedimentos armazenados e em todas as outras estruturas de programação da linguagem SQL.